Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo é o capítulo 24, e hoje nós vamos encerrar com o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Há algum tempo atrás preguei esse texto na perspectiva missionária. E nós vamos, à luz da pedagogia de Jesus, entender o caminho da missão. O caminho da missão. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, de número 13. Naquele mesmo dia, diz o texto, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E ele perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer. A criançada está feliz. Em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua palavra nesta manhã, que ela seja ministrada ao nosso coração e ela ilumine as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Irmãos, aproximar, eu queria que você prestasse atenção em alguns verbos. Aproximar, ouvir, falar, agir. Aproximar, ouvir, falar, agir. Diáconos, por favor, vê a criançada que está correndo aqui. Aproximar,
ouvir, falar e agir. Essa é a pedagogia de Jesus. Quando ele encontra os discípulos, os caminhantes de Emaús, Jesus nos dá uma lição de qual deve ser o método, qual deve ser a pedagogia da nossa evangelização. Jesus, inclusive, está nos dando uma lição a respeito de uma estratégia de comunicação, de como nos comunicarmos, de como nós nos relacionarmos, e a partir dos nossos relacionamentos nós podermos fazer com que as pessoas tenham os olhos abertos para enxergar a mensagem e a verdade do Evangelho. Ouvir, aproximar, eu repito, ouvir, falar e agir. Se nós observarmos a ordem dos fatos com que o cenário de Emaús está se apresentando, nós vamos entender a pedagogia de Jesus. O texto, voltando ao texto, o texto diz, só para a gente se situar a respeito em que momento nós estamos, Jesus havia sido crucificado. Eu não tinha desligado esse negócio? Hã? Jesus havia sido crucificado e havia sido sepultado na sexta-feira. E no domingo pela manhã ele ressuscitou dos mortos. Ele já havia aparecido a Simão, como o próprio texto vai dizer. Maria Madalena tinha tido um encontro com ele, inusitado, no jardim ainda do sepulcro. Anjos já haviam se manifesto e dito àquelas mulheres que Jesus não estava mais no sepulcro, que ele havia ressuscitado. Discípulos haviam se deslocado até lá, Pedro e João haviam se deslocado até lá, e viram que ele não estava na sepultura, estavam lá apenas os lençóis nos quais ele havia sido enrolado. E agora, dois desses discípulos desiludidos, porque veja, irmãos, a Bíblia não diz, a Bíblia diz apenas que o nome de um deles era Cleopas. Certamente esses dois discípulos não são discípulos dos 12, daqueles 12 apóstolos de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos, não apenas os 12 que eram considerados seus apóstolos. E dois desses discípulos estavam voltando para sua cidade, possivelmente Emaús, que era uma cidade próxima, bem próxima de Jerusalém. E eles estavam descendo para Emaús, entristecidos, abatidos. A notícia de que Jesus havia ressuscitado parecia para eles muito mais um boato do que um fato. Afinal de contas, é extravagante demais acreditar que alguém que tivesse morrido, que tivera morrido a morte que Jesus morreu, com a crueldade da morte, com a dureza daquela morte, com o escândalo daquela morte, com os traços perversos, desfiguradores daquela morte. Seria inusitado demais acreditar que ele havia ressuscitado. E apesar de haver um zum ali no meio da multidão, de que tinha umas notícias correndo, de que os discípulos encontraram o sepulcro vazio, até então ninguém tinha certeza exatamente se ele tinha aparecido para alguém. Ainda pairava aquela dúvida de será que alguém pegou o corpo, será que alguém levou o corpo de Jesus para outro lugar? Fato é que diante desse cenário todo, esses discípulos se levantaram e decidiram retomar a sua vida, voltar para casa, ir embora, desesperançados. E Jesus encontra com eles no caminho.
E a partir deste encontro, Jesus vai nos dar uma lição a respeito da pedagogia da missão. O texto diz: naquele mesmo dia, era no domingo mesmo da ressurreição, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros, veja, pertinho de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Esta é a primeira coisa que Jesus ensina. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Você quer fazer missão? Você quer levar Jesus às pessoas? Você quer compartilhar algo com alguém? Você quer entrar na vida das pessoas de modo que aquilo que você diga possa impactá-las? Isso não tem a ver apenas com a missão de pregar o Evangelho. Isso tem a ver com os nossos relacionamentos. Você quer efetivamente que a sua vida tenha autoridade sobre a vida de alguém ao ponto desta pessoa te ouvir? Ao ponto de que aquilo que você fale seja relevante? Eu acho muito interessante que Jesus podia assim chegar simplesmente se apresentando, sabe? Ele podia chegar com a mensagem pronta, com a notícia pronta, e simplesmente disponibilizá-la. Mas não é assim que Jesus faz a missão. Jesus nos ensina que a vida ela é complexa, que as pessoas têm sentimentos, que as pessoas, cada qual, carregamos a nossa história, cada qual carrega a sua dor, cada qual tem as suas próprias decepções, cada qual está vivendo seus fardos, suas perdas, suas privações. A vida não é fácil. E há pessoas que estão desesperançadas, desiludidas. Para elas, Jesus se tornou uma grande mentira. Para elas, Jesus se tornou um engano. Os discípulos de Emaús possivelmente acreditavam que Jesus era uma decepção. Eles dizem, logo após, daqui a pouquinho eles dizem: nós acreditávamos que ele fosse o Messias, mas tem 3 dias que ele morreu. Jesus não pode ignorar a dor das pessoas, irmão. Quem deseja pregar o Evangelho não pode ignorar a dor das pessoas. Quem deseja pregar o Evangelho não pode ignorar o que o outro sente, o que o outro está vivendo. E a primeira estratégia missionária de Jesus aproximou-se deles. Jesus se aproxima. Você quer pregar o Evangelho? Se aproxima das pessoas. Você quer pregar o Evangelho? Tente percebê-las. Tente saber o que elas sentem, como elas sentem, por que sentem. Você pode ter todas as verdades. Você pode ter todas as respostas que você acha que tem. Você pode ter a solução do problema, mas as pessoas querem ser percebidas. Elas precisam saber que elas são importantes. Elas precisam saber que você está preocupado com elas, que você está interessado nelas. Já pensou fazer isso dentro do seu casamento?
onde tantas vezes nós temos tanta coisa a dizer, onde tantas vezes nós queremos ter razão, onde tantas vezes nós temos a resposta, onde tantas vezes nós temos o nosso ponto de vista e parece que ele é o melhor. Mas antes de dizer qualquer palavra, Jesus caminha junto. Jesus tenta sentir qual é a dificuldade do outro, qual é a dor do outro. Nós pais vivemos um tempo difícil. Há um casal de psicólogos que escreve um livro chamado A Psicanálise da Terra do Nunca. E eles comentam nesta obra que nós nunca tivemos uma geração onde os pais estiveram tão ostensivamente presentes. Você levou um susto, né? Porque a sensação que a gente tem é que os pais são ausentes, mas não são. Nunca tivemos pais tão ostensivamente presentes. Quer ver que você vai entender o que eu estou dizendo? Na nossa época, pai levava e buscava na escola. Pai levava e buscava na festa. A gente tinha que se virar. Na nossa época, e muitos de nós, os mais antigos especialmente, raramente vão lembrar de pais afetuosos, que abraçavam e diziam eu te amo. Sim, nós temos uma geração de pais que trabalham fora, mas não é isso que caracteriza a ausência. Na verdade, nós temos pais ostensivamente presentes o tempo todo. A gente sabe onde o nosso filho está, agora então com o celular, a gente se fala, a gente monitora, a gente pergunta, Nós temos uma geração de pais ostensivamente presentes, mas eles dizem, mas nunca tivemos uma geração tão desconectada dos sentimentos dos seus filhos. Porque há uma diferença entre você estar ostensivamente presente e você realmente aproximar-se. E a nossa grande dificuldade tem sido nos aproximar. A gente está dividindo a mesma casa, os mesmos cômodos, mas parece que há quilômetros de distância entre nós. Assim estão as pessoas. Cada qual está cada dia mais isolado, cada qual está cada dia mais sozinho. Como dizia a música, se eu não me engano, do Engenheiros do Havaí, cada pessoa é uma ilha, milhas e milhas de qualquer lugar. E é preciso encurtar as distâncias. É preciso ficar ao lado. É preciso caminhar junto. E se você está andando sozinho, não ande sozinho. Se você está lutando as suas lutas sozinho, não lute sozinho. Nós somos igreja de Jesus e nós queremos caminhar juntos. Aproxime-se. Encurte as distâncias. Sabe, algum desentendimento aconteceu, alguma coisa afastou, tem alguém que está mais distante, tem alguém que se isolou, e a gente fica especulando, o que será que aconteceu? Fulano está chateado, fulano está aborrecido, fulano se afastou. Aproxime-se. Não deduza, não especule, não imagine, não pondere apenas, aproxime-se, se ponha do lado, o que você está sentindo? Como você está vendo esta realidade? Qual é o seu ponto de vista? Eu quero entender qual é o seu ponto de vista. Não, e eu não quero julgar o seu ponto de vista, eu quero ouvir o seu ponto de vista.
Eu quero entender você. Eu quero compreender você. Aproxime-se das pessoas, porque elas estão sozinhas. Elas estão sozinhas e cansadas. Elas não sabem o que fazer, elas não sabem para onde ir. Esses discípulos estão perdidos, voltando para casa, decepcionados. E Jesus, que tem todas as respostas, Ele não vem, Ele não chega entregando respostas, Ele chega oferecendo ouvidos. E esta é a segunda coisa. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. No verso 16: porém os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? É claro que Jesus sabia do que se tratava. É claro que Jesus sabia o que tinha acontecido. É claro que Jesus sabia quais eram os fatos, quais eram os eventos. Afinal de contas, ele era o personagem central daquela história. Mas tem hora que o que importa, irmãos, não é a realidade em si, mas a realidade que o outro vê. Tem hora que o que importa não é o que você sabe, mas como o outro sente. E ele só quer ser ouvido. Ele só quer que alguém compreenda como ele tem sido tocado por esta realidade. E Jesus, em vez de chegar com respostas, Jesus chega com perguntas. E Jesus abre então o segundo verbo da nossa pedagogia. Lembra quais são os 4 verbos? Aproximar, ouvir, falar, agir. E Jesus então se aproxima, e depois de se aproximar, ele se coloca pronto e disposto a ouvir. Do que vocês estão falando? Mas há uma informação curiosa que está aqui no verso 16, que diz: porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Às vezes, irmãos, as coisas são tão óbvias para nós. Às vezes as coisas são tão óbvias para nós. A Margarete, de vez em quando, ela me corrige, porque às vezes eu estou explicando coisa, eu digo assim: isso é óbvio. E ela diz assim: não é óbvio. Como óbvio? É óbvio para mim, não é óbvio para o outro. É óbvio para você, não é óbvio para o outro. É óbvio, como óbvio? Tem horas, irmãos, que o que importa não é o fato em si, mas é o que o outro consegue ver, e ele nem sempre consegue ver a realidade. Ele nem sempre consegue ver a realidade. As pessoas estão perdidas e elas não conseguem ver a realidade. Os olhos delas estão impedidos de enxergar a realidade. Mas o modo com que elas veem a realidade produz nelas algum tipo de sentimento, produz nelas algum tipo de emoção, produz nelas algum tipo de reação. Então, a realidade que importa não é a realidade em si, mas é a que faz o outro se sentir como ele sente. Às vezes a gente fala alguma coisa e a gente magoa alguém, e a gente magoa sem querer. E aí você diz assim: por que você está magoado? A pessoa diz assim: porque você falou isso, isso e isso. Aí você diz assim: não, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas tem horas que o que importa não é o que você quis dizer, o que importa é como o outro ouviu.
O que importa é o que o outro vê. Porque é isso que faz ele se sentir como ele se sente, é isso que faz ele viver como vive, é isso que faz ele estar como está. Então, a gente cristão e evangélico, e nós estamos vivendo um tempo onde cada vez mais parece que os evangélicos querem impor a sua crença, querem impor os seus valores, querem impor os seus costumes, querem impor a sua moral à sociedade. E a gente diz assim, não, porque isso é o melhor, porque esse é o melhor modelo de família, esse é o melhor modelo de existir, esse é o melhor modelo de ética, esse é o melhor modelo de moral, o meu modelo. E a gente fica abismado que as pessoas, elas andam por caminhos tão tortos, tão estranhos, tão esquisitos, que a gente tem vontade mesmo de querer chegar lá e dizer para elas, faça desse jeito, porque esse jeito é o jeito certo. Mas eles não conseguem ver, irmãos. Mas eles não conseguem ver. Então por que a gente não se aproxima? Por que a gente não ouve? Por que a gente não fala menos e ouve mais as pessoas? Antes de julgar o comportamento do outro, antes de condenar o comportamento do outro, Jesus não condena, Jesus não os acusa. Mas Ele ouve. Então você que achava que evangelizar é falar de Jesus para alguém, eu estou dizendo para você que evangelizar antes de falar é se aproximar, ouvir, falar, agir. E Jesus ouve. Ouve seu filho sem julgá-lo. Ouve o que ele pensa. Ouve o que ele sente. Dê-lhe a oportunidade de se manifestar, de se expor, de se revelar, de se desnudar, sem interromper, sem dizer você está errado, menino. Eu sou seu pai, eu sei que é melhor para você. Ouve. Ouve. Esse é um desafio mais difícil para nós. Ouvir o outro. E o texto prossegue. Eles então entristecidos, verso 18, um porém chamado Cleopas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Veja, olha que pedagogia de Jesus, do que se trata? Do que se trata? Conta para mim. Conta para mim. Eles mesmos dizem, será que você é o único que não sabe a história? E Jesus diz assim, não, conta para mim. Ouve, meu irmão, ouve as pessoas. E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, veja, vamos repetir, aproximar, ouvir, falar, agir. Agora, o 3º passo da pedagogia de Jesus é falar. Depois de se aproximar, depois de ouvir, agora ele vai falar. Ele não coloca o falar na frente, mas ele coloca o falar depois do ouvir.
E quando ele fala, ele é bem duro até. Veja que as palavras de Jesus, elas são muito diretas. Como vocês, eu estou no verso 25. Como vocês são insensatos e demoram para quererem tudo que os profetas disseram. Irmão, o que leva um estranho que se aproximou deles no caminho a ter a autoridade de falar com eles desse jeito? O que leva um estranho a ter a autoridade de falar desse jeito? Em outra tradução está escrito: ó nécios e tardos de coração. Jesus chama eles de insensatos, Jesus chama eles de nécios, e eles ouvem Jesus. Mas sabe por que eles ouvem Jesus? Porque Jesus os ouviu primeiro. A igreja seria ouvida se ela aprendesse a ouvir. As pessoas prestariam atenção no que nós temos a dizer se elas percebessem que nós estamos interessados no que elas têm a dizer. Mas muitas vezes o missionário, o evangelizador, o crente se reveste de uma soberba religiosa, onde ele se acha o dono da verdade, o senhor de tudo, e ele quer inculcar goela abaixo das pessoas a sua verdade. E sabe o que acontece? Ele só produz rejeição. As portas se fecham, as pessoas se fecham, porque elas estão cansadas de gente que se diz dono da verdade, de gente que se diz senhor do saber. Estão cansadas da religião, dizendo que tem resposta para tudo, mas está distante da dor real das pessoas. Estão cansadas desse discurso que diz que o evangelho é um tal parar de sofrer enquanto elas sofrem. As pessoas não querem mais religião. As pessoas sabem que não tem mágica acontecendo. É preciso apresentar um Jesus de verdade, um Jesus que está ao lado, um Jesus que caminha junto, um Jesus que ouve, um Jesus que sente a dor das pessoas, para que elas saibam que são amadas. Nem sempre nós temos as respostas, nem sempre a gente consegue mudar a realidade do outro, nem sempre a gente consegue dar solução para a vida do outro, nem sempre, nós vamos conseguir resolver a sua vida, mas saiba de uma coisa: nós estaremos ao seu lado. É isso que a igreja precisa dizer ao mundo. Nós estaremos com você. Então Jesus fala, e quando ele fala, ele é ouvido, e quando ele fala, o coração dele se enche, se aquece. Sabe por quê? Porque ele construiu vínculos. Você quer evangelizar e quer que a sua evangelização seja eficaz? Construa vínculos. Construa vínculos. E nós estamos falhando em construir vínculos. Construa vínculos. Aproximar, ouvir, falar e agir. E começando, eu estou no verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Qual é o tema da nossa evangelização? Qual é o tema da nossa evangelização? O apóstolo Paulo diz: eu não tenho outro assunto a não ser Cristo e Cristo crucificado. Aleluia! Jesus abre o Velho Testamento. Jesus abre o Velho Testamento, que era a única Bíblia disponível naquele tempo, não existia. Eu estou falando abre de um modo figurado, né? Jesus não está com um texto ali para ele abrir, Jesus fala. Jesus pega o Velho Testamento e explana o Velho Testamento para eles. Mas o que Jesus explana do Velho Testamento? Leis,
regras, moralidade. Não, o que Jesus explana do Velho Testamento, aquilo que no Velho Testamento estavam falando a respeito dele. Então, quando você abrir a Bíblia para alguém, não é para dar lição de moral. Quando você abrir a Bíblia para alguém, é para você falar do amor de Jesus. Quando você abrir a Bíblia para alguém, não é para ficar dando lição de comportamento, de ficar corrigindo as pessoas, de ficar dizendo o que elas têm que fazer com a vida delas. Quando você abrir a Bíblia para alguém, é para você dizer o que na Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo e apresentar o amor de Jesus que morreu na cruz por ela. A igreja falha quando ela acha que o seu papel é pregar moralidade, é pregar comportamento, quando o seu papel é falar do amor de Jesus que morreu na cruz pelos pecadores. Fale de Jesus. Este é o assunto, este é o tema das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Não há outro tema a não ser Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. É Ele que nós queremos ver. E qualquer outra palavra, e qualquer outra frase. O Martinho Lutero, ele tinha uma frase, ele era bem reverente, o reformador da igreja no século XVI. E Lutero, ele dizia o seguinte: qualquer coisa que esteja escrita na Bíblia, que não fale de Jesus, ainda que tenha sido dita por Paulo ou por Pedro, não é palavra de Deus. Veja que reverência, porque palavra de Deus, a palavra de Deus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus é Jesus. E quando se aproximaram, eu estou no verso 28, e quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois o partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho. Lê comigo essa frase: e como tinham reconhecido o Senhor. Olha, irmãos, isso é forte demais. Isso é forte demais. Porque Jesus pregou a Bíblia toda para os caras. Jesus pregou a Bíblia toda para os caras, e eles não o reconheceram. Mas eles os reconheceram no partir do pão. Você pode pregar a Bíblia toda para as pessoas, mas elas vão ver Jesus nos seus gestos. Billy Graham dizia que em cada 10 pessoas, 2 vão ler a Bíblia e 8 vão ler o crente. Você pode pregar a Bíblia toda para alguém, mas se você não encarnar o Evangelho, se a sua vida não for pão repartido, se a sua vida não for corpo de Cristo, elas não verão Jesus. Aproximar, ouvir, falar, agir. A sua vida
é a mais poderosa de todas as mensagens que você pode comunicar a alguém. Nós temos uma igreja hoje que fala muito, mas os seus atos não correspondem. Nós temos hoje, por exemplo, um dos maiores nomes do evangelho brasileiro, que é um expoente, líder religioso no cenário midiático evangélico, que ele não é criticado pelo que ele fala, ele é criticado pelo seu jeito, pela sua agressividade, pela sua soberba, pelo jeito hostil como se refere. Porque as pessoas estão lendo você. Não adianta você dizer que Jesus as ama se você não amá-las. Porque elas não vão acreditar no seu Jesus. Elas vão acreditar no amor do seu Deus se esse amor estiver em você. Ore por isso. Reflita sobre isso. E eu termino aqui. Aproximar, ouvir, falar, agir. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.